Inicialmente, já parabenizar por todo o trabalho. Em Porto Alegre, a ação do microplanejamento... Depois de você era Gil. Mudou muito a estratégia do microplanejamento, mudou muito o cenário de Porto Alegre, principalmente no que tange as ações nas escolas. E uma das questões que mais a gente teve dificuldade envolve a questão de menores de 12 anos de idade e autorização para poder vacinar. Então, isso acaba sendo um nó e, honestamente, a gente tem um histórico em Porto Alegre do uso das farmácias como um complementar a estratégia de vacinação. Para o senhor ter uma ideia, em 2020, em plena pandemia, as farmácias fizeram um papel, como o Jardel colocou em outros municípios, e em Porto Alegre foram vacinadas 150 mil pessoas em 2020 para vacinas da gripe, que na época nós não tínhamos a vacina do Covid, e mais de 190 mil pessoas em 2021 com a chegada da vacina Covid. Nesse caso, a gente verificou que as farmácias têm uma grande capilaridade, mas mais do que a capilaridade, envolve também as oportunidades de contato. Muitos estudos demonstram que enquanto uma pessoa vai à unidade de saúde 2, 3 vezes ao ano, ela vai pelo menos as 12 vezes do uso contínuo que envolve. Tá? Em Porto Alegre, eu tenho esse dado das dispensações das farmácias públicas, em média uma pessoa vai 4,6 vezes ao ano, mesmo sem usar medicamentos de uso contínuo. Então, a gente vê que esse acesso, na verdade, essa relação que existe entre a população e o medicamento, que o farmacêutico está entre esses dois, é muito importante para que, inclusive, a gente possa ajudar nas incorporações de tecnologia. Eu acho que a incorporação das vacinas mais recentes, em que a gente não teve sucesso em aumentar a adesão da população a essas vacinas, tem talvez no farmacêutico um ator importante que talvez esteja sendo negligenciado, que é o de alguém com capacidade técnica, por todo o seu conhecimento de farmacologia e de todos os estudos, fase 1, 2, 3 e 4, que faz parte da base da nossa profissão e que talvez tenham que ser melhor publicizados à população por um profissional de saúde sendo porta-voz disso. E vejo que, às vezes, isso acaba sendo subutilizado pelo nosso sistema. Honestamente, essas estratégias em que a gente atuou de caráter complementar nos mostrou que justamente aquilo que talvez está impactando mais na atenção primária, que são as estratégias que envolvem as campanhas e a forma da gente comunicar as campanhas, talvez esteja na farmácia um ator importante que em outros países é utilizado. Quando a gente olha para o Canadá, que tem na campanha de vacinação para vacinas da influenza, por exemplo, as farmácias como um dos grandes atores para o sistema público. A gente está falando aqui de um horário que é maior do que o das unidades de saúde em boa parte dos casos, em profissionais que ficam ali com presença durante todo o período e que poderiam estar atuando. Quando a gente olha para o número de pessoas, acho que a doutora Josélia colocou, há um potencial enorme de profissionais que poderiam atuar. E, honestamente, como o Dr. Jardel colocou, não é diferente da minha realidade em Porto Alegre, em que os farmacêuticos, sim, vacinam, foram treinados e estão ali para isso. Mas, muitas vezes, acabam sendo subutilizados desse outro potencial, que eu acho que é uma peça-chave para essa mudança de cenário. A gente tem um cenário em que a fake news é cada vez mais propagada, em que a gente tem, inclusive, os próprios atores das profissões de saúde corroborando pela não utilização das vacinas. E isso não é diferente nem para quando a gente olha para as doenças crônicas, mas principalmente quando a gente está falando daquele pai de família que vai vacinar a sua criança. O horário estendido, que fica um horário após o emprego, que ele consegue se deslocar e deslocar as crianças. Assim como as escolas foram uma grande estratégia, porque ali a gente tem uma oportunidade de vacinação, talvez a farmácia, pelo seu horário estendido, permita que a família possa chegar a um local de vacinação. E vejo que isso muitas vezes está sendo subutilizado dentro do sistema de saúde. Talvez estratégias em que a farmácia e o farmacêutico possam atuar em caráter complementar possam ser chaves para a mudança do nosso cenário vacinal. Falo aqui pelo resultado que a gente teve principalmente na influenza em 2020. O fato de termos deixado isso para as pessoas nas farmácias e ter deixado as unidades de saúde para os atendimentos Covid foi uma estratégia bem embrincada para que a gente pudesse ter uma melhor taxas vacinais maiores. Tá? Há duas perguntas que eu não posso deixar de fazer e que nos preocupa muito. Diante de tudo isso que eu estou lhe falando, a gente tem uma nova rede de frios acontecendo,
que é aquela que estão nas farmácias privadas. Em Porto Alegre, a gente, quando foi em 2021 para poder vacinar Covid, o próprio setor privado chegou a adquirir mais de 80 câmaras frias no estado do Rio Grande do Sul para poder abrir pontos de vacinação. E o que nos preocupa é que nesses pontos de vacinação não se tem o direito a ter os medicamentos de emergência. Assim como uma unidade básica de saúde precisa ter uma maleta de emergência para o caso de uma intercorrência, faz parte de um processo de segurança do paciente o farmacêutico ter esse direito para adrenalina. E a gente ainda não tem isso. Infelizmente, há um embrincado legal que envolve desde a Anvisa na questão da aquisição das ampolas de adrenalina até mesmo a disponibilização de canetas em farmácia. Então, aqui a gente tem dois nós que são fundamentais para passar segurança para a população, para melhorar o acesso e para que as pessoas tenham mais segurança para poder usar vacinas. Além disso, existe um segundo ponto que nos preocupa muito. A legislação atual, ela permite ao farmacêutico somente vacinar aquilo que está no Programa Nacional. Então, ela não tem, ainda há um nó jurídico que envolve a prescrição do profissional farmacêutico daquilo que está preconizado complementarmente ao PNI. Uma farmácia privada não consegue comprar a vacina do SUS, ela tem que comprar a sua própria. E nem sempre ela conversa com o calendário vacinal e com principalmente com todo o rol de medicamentos do PNI, das vacinas do PNI. Então, é fundamental existirem protocolos que permitam a prescrição do farmacêutico às vacinas, que não são medicamentos ligados a um diagnóstico. Na prática, são medicamentos em que a pessoa atende ou não critério para imunização. Então, era fundamental existir essa possibilidade de um protocolo que possa abrir essa gama de acesso à população. Acho que mais do que isso se envolve... hoje, isso é um nó para o acesso às vacinas. Eu vou lhe dar o exemplo meu, pessoal. Tenho 2 filhas, uma de 4 e uma de 6 anos. Eu fiz questão de pagar para ter acesso à CWY. Mas, para poder ter acesso à CWY, apesar delas atender o critério de idade, não estar em nenhum grupo de risco, eu tive que pedir para a pediatra uma prescrição para poder vacinar na farmácia. Estando dentro da idade, sabendo que era o momento certo e que não teria nenhum outro problema. E o profissional farmacêutico, para poder aplicar, me exigiu uma receita. E isso está sendo, de certa maneira, uma forma de trancar o acesso à população à oportunidade de vacinação. Porque, muitas vezes, essa oportunidade, o senhor sabe, para conseguir uma consulta médica hoje é de um pediatra particular, não é tão simples. Até mesmo de um pediatra particular. Como é que as pessoas vão ter acesso? Tendo que pedir uma receita para poder ser atendidas? Porque vai passar o tempo. No caso da vacina, existe uma questão que é o tempo-resposta. E, às vezes, uma consulta para daqui a 2, 3 meses se perder a oportunidade de vacinar diversas vacinas. Então, eu acho importante deixar claro, e gostaria aqui de saber do senhor, a possibilidade de existir um protocolo validado para o PNI em que permitisse essa intercambiabilidade, porque, muitas vezes, no setor privado, não tem como adquirir a vacina que é pelo SUS, mas eu preciso adquirir as outras. Então, isso é... Sinceramente, acho que é uma estratégia fundamental de acesso à população. Hoje, e estou lhe falando porque é a prática, porque todo mundo tem que seguir a legislação sanitária, isso está sendo uma forma de barrar acesso. E a forma correta seria ter um protocolo de prescrição pelo farmacêutico. Esse é o pedido. Muito obrigado.